Bom, então, turminha, vamos agora para a parte teórica lá do estudo dos gases perfeitos. Tá? Então, definição aí, um gás perfeito é um modelo teórico, sem existência prática, porém o comportamento dele é aproximado ao dos gases reais, especialmente quando esses estão submetidos a baixas pressões e altas temperaturas. Beleza. O estudo de um gás, o estado de um gás é caracterizado pelo valor de três grandezas físicas: temperatura, volume e pressão. Então, se um gás está num determinado estado, ele tem um determinado valor de temperatura, um volume e uma pressão, beleza? Se você varia um desses três aí, varia o estado do gás. Para o nosso estudo, é importante você lembrar que a pressão de 1 atm e a temperatura de 273 Kelvin, que corresponde ao 0 grau, é o que chama de condições normais de temperatura e pressão. Mas não tem muita importância para a gente não. Isso é mais, você vai usar mais lá na aula de química do que na minha. No estudo das transformações gasosas, isto é, quando o gás muda de estado através da variação de ao menos uma variável de estado, que eu falei acima, tá? Destacam-se 4 transformações que obedecem às regras que denominam-se leis. Na verdade, são 3, tá? Não 4. Que a gente vai estudar aqui. A quarta a gente vai estudar no capítulo que vem, que é a adiabática, que eu falei para vocês na aula. Primeira lei, lei de Boyle. Quando determinada massa de gás sofre uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura se mantém constante, a sua pressão é inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. Então, presta atenção, ó. O gás muda de estado se variar ou temperatura, ou pressão ou volume. Se eu estou mantendo a temperatura constante, só sobraram duas para variar, tá? A pressão e o volume. E como que é a relação entre essas duas grandezas? Inversamente proporcional, ou seja, se o volume aumenta, a pressão diminui. Se o volume cai pela metade, a pressão dobra. Isso é ser inversamente proporcional. Beleza? E aí está aí um exemplo. Ó. O que acontece também para resolver os problemas é o seguinte: ó, isso aqui sempre vai dar uma constante. Valor do produto da pressão pelo volume, ó, P1V1, vai ser igual a P2V2, porque já que ele é inversamente proporcional, isso aí vai dar sempre o mesmo valor constante. No diagrama, no gráfico, pressão e volume, a representação gráfica é um ramo de hipérbole. Essa linha vermelha aí, ó. Então, aqui, ó, o eixo da pressão, o eixo do volume. Observa que ele estava com um volume e a pressão era 2P. O volume dobrou, a pressão caiu pela metade. Quanto maior for a temperatura, mais afastada da origem dos eixos encontra a hipérbole. Ó, aqui é a origem dos eixos, tá? Ó. A hipérbole, quanto maior a temperatura, mais vai se distanciando. Temperatura 3 é maior do que a 2, que é maior do que a 1. Lei de Gay-Lussac. Quando determinada massa de gás sofre uma transformação isobárica, agora a pressão é mantida constante, como que vai ser a relação entre as duas grandezas que sobraram? Volume e temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, se a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Beleza? Se a temperatura diminui, o volume também diminui. E aí, agora você vai ter essa relação. Volume dividido pela temperatura sempre vai dar um valor constante. Então, como que funciona isso aqui? Como que você vai utilizar isso aqui? Vamos dizer o seguinte, eu tenho aqui um valor de temperatura V1 e uma temperatura T1. Consigo medir o volume V2, mas não tenho um termômetro para medir a temperatura de T2. Para eu calcular aquela temperatura, eu pego essas duas equações, eu pego essas duas aqui, ó, essas duas relações, formo essa equação, e aí, já que eu tenho o valor do volume, basta eu isolar T2 e eu vou descobrir o valor da temperatura T2 sem precisar do termômetro. Quanto maior for a pressão, menor o ângulo de declividade. Então, nós estamos fazendo aquilo lá numa pressão constante, tá? Quanto maior for a pressão, mais próximo aqui, ó, do eixo da temperatura vai estar o valor do gráfico da pressão lá. Lei de Charles, quando uma massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, agora o volume permanece constante. Ela tem esses outros dois nomes aqui, ó, isovolumétrica ou isocórica.
a sua pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, observa aí, ó, são 3 variáveis. Cada vez que você mantém uma delas constante, você vai investigar o que acontece, qual é a relação entre as outras duas. Então, nós vimos que quando a temperatura é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quando a pressão foi mantida constante, a temperatura e o volume foram diretamente proporcionais. E agora o volume constante, a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais, beleza? Ou seja, quando uma dobra, a outra também dobra e a cara da equação é igualzinha a outra lá. P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Essas equações podem ser relacionadas em uma única equação conhecida como a Lei Geral dos Gases, que é a união daquelas 3 lá. Ó. Em vez de você decorar as 3, basta você se atentar a essa daqui, ó, beleza? E vai acontecer, quando a temperatura for constante, T1 vai ser igual a T2, não vai fazer diferença na conta, uma passa multiplicando e divide pela outra, cancela. Quando a pressão for constante, esses dois aqui vão ser constantes, ó, e passa dividindo a mesma coisa, cancela. Quando V1 for constante, for o mesmo valor de V2, a mesma coisa. Então, olha aí, o que você precisa lembrar, tá? Pronto, isso aqui, ó. Não precisa mais estressar com o problema. Aí, qualquer problema que eu te der lá com uma dessas 3 lá, pressão constante, volume constante ou temperatura constante, se você souber resolver uma equação, vai sair naturalmente dessa fórmula aqui, ó. Beleza? Então, vamos agora fazer uns exercícios rapidão. Deixa eu ver se é exercício mesmo. Então, vamos fazer uns exercícios e partir para o próximo capítulo.